Olá, tudo bem? Estamos de volta com mais uma rapidinha com Nuz Amorim neste domingão. Tomara que você tenha um ótimo domingo, todos nós, ok? Cuidado com a pandemia. Covid-19 está ameaçando vidas, então proteja-se. Proteja a sua vida e a vida de todos. Gente, olha, vamos refletir numa coisa, um reflexo aqui de coisas que atingem a população brasileira, as nossas vidas. A pior forma de se enfrentar um problema é não enxergar, né? Tapar os olhos, não querer vê-lo, tá? E principalmente, negar que ele exista. O que nós chamamos de negacionismo. Negacionismo. E por incrível que pareça, aqui no nosso país, o governo federal, comandado por Jair Messias Bolsonaro, onde todos achavam que um ex-capitão tem comando, sabe comandar, né? Tá acostumado com as forças, foi formado na academia das agulhas negras, né? A AMAN, então um militar preparado. Ledo engano. Que decepção. Aliás, foi expulso do exército por deficiência, segundo alguns laudos, deficiência mental. Para não expulsá-lo lá do exército, por insubordinação, inclusive por atos terroristas, digamos assim, de ameaça a quartéis lá. Segundo informações, ele fazia parte de um esquema, um plano disso. Pois é. Mas para não expulsá-lo, taxaram ele como débil mental. Vamos ser bem claros assim. Deficiência mental, intelectual, foi para não dizer que ele era retardado. Mas agora nós estamos tendo certeza que, infelizmente, ele é mesmo um cara meio que, sabe? Tem alguns parafusos que não encaixam ali naquela cabeça. Mas vamos lá, o que é o negacionismo? E quais os efeitos para a população brasileira, porque, na verdade, o atual governo federal, comandado pelo Bolsonaro, como eu disse, é negacionista. Ele é negacionista, né? Ele não enxerga, não quer ver, faz de conta que não está vendo, e para ele está tudo certo. Não tem nada de errado, né? Nega qualquer tipo de problema, qualquer tipo de ameaça. Vamos lá? Vamos lá. Então vamos lá. Ó, ambiente. Meio ambiente, na área ambiental. Vamos saber como é que foi a ação desse presidente da República quando o mundo se voltou, já em 2019, o ano passado, não existia a pandemia ainda, e ele já tinha sido acusado de ser uma pessoa que negava as agressões ambientais, principalmente no Amazonas, né? E os países todos, tanto na Europa como também na Ásia, já se mostravam preocupados com a atitude de Jair Bolsonaro com relação à preservação ambiental na floresta amazônica, aqui no Cerrado, enfim, no meio ambiente, nos biomas aqui do Brasil. Muito bem, em 2020 a coisa foi pior. Em 2020 a coisa estourou realmente, uma das maiores queimadas do Pantanal, onde que praticamente 70%, eu acredito, do Pantanal pegou fogo. Nunca eu tinha presenciado uma ameaça tão grande aqui no Pantanal, aqui pertinho da gente, aqui Poconé, Cáceres, né, Corumbá, aquela região toda ali pegou fogo, ardeu, animais morrendo, a flora também se deteriorando, enfim, terrível. Até hoje as consequências estão sendo sofridas lá na região do Pantanal. A floresta amazônica sendo desmatada, a madeira sendo explorada desencadeadamente, com aval, inclusive, do próprio governo que abrandou as leis que combatiam o desmatamento, enfim, as ameaças ambientais. E o que é pior, ele, inclusive, provavelmente por interesses econômicos, interesses, a gente deve... fica aquela suspeita, poxa vida... Será que todos os países estão apontando o dedo, estão falando, gente, não aceitamos? E agora, recentemente, o presidente eleito, Joe Biden, já falou, olha, vamos ajudar o Brasil, aquele presidente, mas ele vai ter que tomar atitude com relação à floresta amazônica e o meio ambiente. Preservar. Pois é. Até lá, vamos esperar. E o que fazia Jair Messias Bolsonaro? Negava tudo. Não está pegando fogo coisa nenhuma, né? Não precisa se preocupar com a floresta. Eu pego um avião aqui com os líderes da Europa e vou atravessar a Amazonas e vou mostrar que não tem perigo nenhum, que não tem fogo nenhum. Negar o que nós estávamos sofrendo aqui no Pantanal, negar que a floresta está sendo desmatada, que a madeira está sendo explorada de forma vil na região do Amazonas, barcaças e mais barcaças passando pelo rio Amazonas, madeira,
Isso aí é negar a real, ali, ó, o concreto. Você está vendo, o mundo está enxergando, mostrando, e ele negando. Isso para falar do meio ambiente. Vamos para a economia. A economia que ele colocou lá, o Paulo Guedes, um neoliberal que só pensa em privatizar, vender tudo para poder arrecadar dinheiros e enfiar não sei aonde. Que ele diz que assim ele vai sanar o problema econômico do país. Privatizando, as reformas que ele colocou também, como a reforma trabalhista, a reforma da Previdência, que diz que ia melhorar a produção, o trabalho no Brasil. Não veio, não, até hoje não mostrou, não abriu novos postos, enfim. Tá? Então, na economia nós temos uma inflação que voltou, arroz disparou, o óleo, o leite, né, o pão, tudo disparou. O gás ontem, essa semana, subiu cerca de 6, 7%, já é uma loucura o gás de cozinha. Enfim, a gasolina, o dólar está no teto, né, barrando lá 5 ponto alguma coisa. Né? Na época, alguns anos atrás, o dólar estava 2, chegamos a ter 1 ponto alguma coisa, 1,8, e estava ruim naquela época, estavam reclamando. Agora está 5 e ninguém fala nada. 5,7, 5,8 dólar. Então, desemprego, né? Mais de 14 milhões de pessoas desempregadas sem ter perspectiva de novas frentes de trabalho, porque não tem programa. O Paulo Guedes ou o governo Bolsonaro não mostra nenhum programa efetivo. Vamos incentivar agora a indústria civil, vamos, a construção civil, obras, vamos construir, vamos melhorar, vamos abrir frentes de trabalho nos municípios, nos estados, vamos injetar um dinheiro para poder inflamar a economia e ter mais trabalho e ter mais renda, porque o povo trabalhando ele gasta, ele vai trabalhar, vai gastar, vai consumir, vai girar a roda da economia. É assim que funciona em qualquer país. O capitalismo, inclusive, depende disso. O capitalismo depende do consumo do próprio trabalhador que produz, ele tem que consumir, ele tem que produzir e consumir, e assim gera riqueza. E gerando riqueza, aumentando o bolo, se tivermos um programa decente e voltado para o povo, a qualidade de vida da população pode melhorar. Ótimo, mas não tem nada disso. E ele nega. O governo nega que não tem fome. Não tem fome. Passa fome quem quer. Aqui tem... pois é. Não tem miséria, não tem pobreza. O Brasil não tem pobreza. Tá? Não tem desemprego. A inflação está sob controle. Ele nega o problema econômico do nosso país. E só quer saber de privatizar. Privatizar, privatizar, privatizar. Esta aqui é a realidade no campo econômico. E na saúde? Como é que esse homem está tratando a pandemia do Covid-19? Que o mundo todo se protege, o mundo todo na Europa. E ele simplesmente nega o perigo do Covid-19. Desde o começo do ano passado, esse homem diz, isso é uma gripezinha, isso aí passa. Isso aí pega, mas a maioria da pessoa não vai ter nem problema nenhum. Só vai morrer aquele que quer morrer mesmo, que já está doente, que já tem problema. Então esse tem que morrer, vai morrer mesmo. Velhinho, idoso, né? Algum doente. É essa a visão desse obtuso. Ele tem esse pensamento. As deficiências dele, que foram detectadas lá na caserna, lá no Exército, quando o Exército expulsou ele, porque ele não servia para ser oficial do Exército. Ele não servia. Tá? O Exército tirou ele. Nos laudos médicos dizem que ele tem deficiência, sim. Então não serviu para ser capitão, para seguir a carreira militar. E aí entrou na política lá com os milicianos, começou a se misturar. E aí falou, peraí, eu vou fazer o quê? Eu vou ajudar os milicianos, vou entrar nessa área. Vou também fazer o quê? O sindicato dos militares, principalmente do Exército. O salário está baixo, eu vou brigar pelo salário dos militares. E aí os milicos influenciáveis também apoiaram. Tinha uma voz ali. E aí ele se manteve praticamente 28 anos como deputado federal até chegar à presidência da República. Pois é, mas ele nega a pandemia, ele acha que não precisa isolamento social, não precisa, tem que abrir tudo, Não precisa fechar a escola, não, a escola pode, aluno tem que ir para aula, não tem que ir nada disso não. Quem vai morrer mesmo. Não precisa usar máscara, ele não usa máscara, quando ele vai usar ele se atrapalha todo, põe no olho, põe no ouvido, sabe? Ele não sabe usar máscara e não aconselha, e dá mau exemplo. Por todo o território brasileiro que ele vai sem máscara. Sabe? Ele incentivou a cloroquina, até hoje ele fala que cloroquina é muito bom, mandou o Exército fabricar, comprar cloroquina, não sabe onde vai enfiar agora a cloroquina.
e diz que não vai ser vacinado. Ele não quer vacina, acha que não precisa de vacina, ele é a favor da imunização de rebanho, ou seja, povo que vai se contaminar, vai se curar por si só. Então, ele é um negacionista. E os reflexos estão aí, ó, na saúde, mais de 205 mil mortes pelo Covid-19, 205 mil famílias chorando a perda de entes queridos. Inclusive eu, meu pai, em julho do ano passado. E aí? O negacionismo desse cidadão, desse governo federal, desse Jair Bolsonaro e sua trupe, que inclui militares, inclui pessoal lá da igreja evangélica, a bancada evangélica que está com ele lá, né, Silas Malafaia? Não é? Pois é. Inclui tudo isso, os milicianos, todos esses aí, e os grandes empresários que estão apoiando, porque estão ganhando dinheiro. A riqueza desses milionários aumentou cerca de 30% no ano passado. Já foi constatado isso, né? Já foi demonstrado que os mais ricos ficaram mais ricos ainda o ano passado, mesmo com a pandemia. Então eles estão felizes, graças a Deus, estão lá, oh, que bom. Sabe? Na área de segurança, quanta gente morrendo, né? Ele abriu para arma, abriu para aquisição, tirou o controle de armamento, de munição, quer dizer, o exército não rastreia mais, não precisa, certo? Criou leis para ajudar a armar e para roubar e para poder aumentar a violência, inclusive para os milicianos. Então, está aparelhando as polícias militares de todos os estados com bandido, né? Miliciano vindo de tudo quanto é lado, porque consegue entrar. Enfim, a coisa está desgringolada e ele nega tudo isso. Ele nega a violência, ele nega as mortes. Não, isso aí não foi nada, não. Enfim, uma situação difícil, que o Brasil corre o risco de entrar num colapso ainda esse ano de 2021, se o povo não abrir os olhos. Estamos às vésperas da eleição aí para a presidência da Câmara dos Deputados Federais e do Senado. Pessoas importantes para verificar a situação do país e para, de repente, abrir, quem sabe, até um impeachment contra esse presidente negacionista que está matando o povo brasileiro de fome, miséria, de doença, tá? De falta de perspectiva, sem um plano econômico consistente que possa abrir expectativas e esperança para o povo brasileiro. Nada disso. Nada disso. Não era só tirar o PT do governo que tudo iria melhorar? Eu não vejo muita melhora nisso não, gente. Eu não sei quanto a vocês. E eu não estou aqui para defender PT, PCdoB, nada. PSOL, não. Eu só quero que quem estiver no governo queira governar. Saiba governar. Possa governar. E não vem dizer que é o STF, que é o Congresso que está me amarrando, que eu não posso governar, chorando as pitangas por aí, dizendo que quem não deixa ele governar é o STF, é o Congresso. Negativo. O STF sempre existiu, na época do Lula ele também existia, também batia duro, o Congresso era a oposição e mesmo assim o Brasil cresceu. Chegou a ser entre o quinto e o sexto maior potência econômica do mundo, entre os melhores países. Formou um bloco importantíssimo chamado BRICS, que o Brasil era locomotiva, não era nem a China, era o Brasil, que era o mais importante. Brasil, China, Rússia, Índia e a África do Sul. Pois é, os países emergentes. O Brasil era uma grande liderança. Hoje o Bolsonaro não é nem chamado para qualquer tipo de discussão internacional, ele é ignorado. E aí? Nós vamos deixar isso tudo acontecer e, né, dar milho aos pombos, como diz a música. Tudo isso acontecia e eu aqui, dando milho aos pombos. Ô Brasil, até quando? Até quando? Né? Até quando? Se gostou da nossa ideia, nosso bate-papo aqui, as reflexões de hoje, desse domingo, dá um like aí, dá um positivinho, só um positivinho não custa nada, né? Chama mais gente, assiste esse cara aqui, olha, as ideias que ele fala aí, troca ideia com ele, faz aí um comentário, inscreva-se, chama mais gente, vamos crescer juntos. Bom domingo! E nós podemos melhorar, é só querer. Um abraço, até a próxima.